Eu acho que vale a pena falar de Margaret Thatcher. A maior parte das pessoas provavelmente não se recorda, não é, do tempo dela, não é? Portanto, ela deixou de ser governante há 35 anos, em Uhum. 1990. Aliás, está quase a fazer 35 anos, foi em novembro. Portanto, foi há muito tempo. Mas os 11 anos em que ela foi primeira-ministra do Reino Unido são 11 anos que assistiram à mudança do Reino Unido e à mudança do mundo. Hum. Portanto, e desse ponto de vista é muito relevante tentar perceber como é que aquilo que parecia impossível no final da década de 70, no mundo e no Reino Unido, se tornou possível pela ação conjunta, não apenas dela, mas outras figuras que são relevantes, já falaremos um bocadinho melhor disso, mas o que é que aconteceu, o que é que foi diferente, porque é que então o impossível se tornou possível. Bem, nós estamos num momento onde muitas vezes dizemos nós não temos grandes líderes, não temos líderes fortes, nós não temos, só temos os únicos líderes fortes que temos são os autoritários, são aqueles que estão em regimes iliberais ou mesmo em ditaduras e tal. Isto é uma tragédia, uma pessoa que chega aqui perde logo as eleições e tentar fazer alguma coisa. Bem, ora bem, o que é que primeiro que tudo, eh, mais do que o mundo que estava numa fase muito complexa no final dos anos 70, no final da década de 70, repara, só para as pessoas se recordarem, durante a década de 70, a União Soviética parecia imparável. Hum. Portanto, expandia-se em África, por exemplo, tinha ganho o controle das antigas colónias portuguesas, parecia expandir-se pelo mundo. Nos anos 70 tinha sido o fim da Guerra do Vietnã, e toda a Indochina. Nos anos 70 tinha sido o período em que Khomeini tinha regressado ao Irão, portanto o Irão tinha-se transformado. Os anos 70 tinham assistido a sucessivas crises, nomeadamente crises do petróleo e crises inflacionárias em todo o mundo. A inflação era uma coisa que não ocupava apenas e não estamos a falar de inflações pequenas. No próprio Reino Unido, a inflação chegou a ultrapassar os 20%. Ora bem, e no caso do Reino Unido a situação era ainda mais difícil. Portanto, na prática, quem governava eram os sindicatos e os sindicatos não eram democráticos. Portanto, os sindicatos tinham mecanismos de perpetuação do poder dos seus dirigentes e inclusivamente, de capacidade de bloquear o país, que ia muito para além daquilo que era a própria vontade dos seus filiados, dos seus trabalhadores. Havia líderes sindicais que tinham mais poder que ministros, indiscutivelmente. E isso fazia com que o país tivesse praticamente paralisado, fosse um governo do Partido Trabalhista, que estava na altura muito dependente dos sindicatos. Os sindicatos tinham um voto no Congresso do Partido Socialista, do Partido Trabalhista, quer fosse um governo conservador, que estava também muito condicionado estava muito maniatado. E aquilo que sucede quando Thatcher chega ao poder, é que ela chega ao poder com um programa de fazer coisas diferentes, de forma diferente, de alguma forma de romper com estes bloqueios. E não é sequer muito evidente que ela vá conseguir fazer no princípio. Ela não parecia destinada àquilo que viria a ser. Repara, primeiro, era uma mulher. Era uma mulher. Isto, na altura, tinha um significado. Nunca tinha havido não apenas uma mulher primeira-ministra, como até uma mulher importante num governo. Porque ela já tinha feito parte de um governo, já tinha tido a pasta da educação, num governo de Edward Heath, que era o anterior líder conservador. Mas habitualmente aquilo que se fazia em Inglaterra era as mulheres servem para as pastas sociais, porque elas têm uma sensibilidade especial. Portanto, aquilo que é política a sério não é para as mulheres. E ela, desde o princípio, desde miúda quase, que tinha planos diferentes. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, que é uma coisa muito engraçada, que é, há talvez o principal biógrafo dela, é um grande jornalista inglês, que foi diretor do Telegraph, chamado Charles Moore. Hoje em dia ele escreve no Telegraph e na Spectator, e que escreveu a chamada biografia autorizada. A biografia autorizada não é uma biografia oficial, é uma biografia em que ele teve a possibilidade de aceder aos documentos privados da senhora Thatcher, mas que, como ele próprio explica, ela não quis ler a biografia antes da sua publicação. Ele conta uma história curiosa aqui. Ele perguntou-lhe se o homem com quem ela se casou, que é um homem muito importante na vida dela e muito determinante, Dennis Thatcher, ela chamava-se Margaret Roberts, depois adota o nome do marido, que é também uma coisa muito significativa.
se tinha sido o único caso da vida dela. E ela diz que sim. Ele depois investigou mais e percebeu que ela chegou a ter 3 namorados ao mesmo tempo. Ui. Estamos a falar de namoros que não tinham as características que têm hoje, não é? Mas chegou a ter 3 namorados ao mesmo tempo. Porque, qual é a explicação dele? A explicação dele é que ela tinha um plano e precisava de ter um marido que lhe desse, por um lado, algum conforto económico, porque foi uma coisa que Dennis Thatcher lhe deu, e por outro lado, não só pusesse a que ela fizesse política. O que era uma coisa muito difícil na altura. E isto é curioso, porque aliás era tão improvável que ela fosse, quando ela se candidata ao Partido Trabalhista, à liderança, toda a gente acha que ela vai perder. Portanto, estamos a falar ainda de 75 ainda, meados da década de 70. Tanto que acha que um outro dos biógrafos dela conta que era miúdo, portanto era adolescente, e que quando ela ganha, sobe as escadas de casa e vai dizer à avó que, olha, foi a senhora Thatcher que ganhou, e a avó começa a chorar porque achava que era impossível uma mulher alguma vez na vida chegar a um lugar daqueles, sobretudo no Partido Conservador. E isso notava-se. Ela, por exemplo, ela é estudante em Oxford ela não consegue entrar no círculo conservador, tem que ir para um círculo, digamos, de segundo nível, não consegue entrar na elite conservadora para miúdos ainda, não é? Portanto, estudantes. Havia pouquíssimas mulheres em Oxford, sobretudo a estudar engenharia química, que é uma coisa também assim bizarra, ou fora do comum. Bem, e quando ela chega, quer à liderança do Partido Conservador, quer depois a Primeira-Ministra, eu creio uma coisa que a distingue dos outros, que é, ou duas coisas, se quisermos, que é a determinação de fazer aquilo para que se foi eleito, aquilo que se defende, e fortes convicções. Há um som que se tornou mitológico dela, que é logo do princípio. Ela chegou ao poder em 79 e o som é de 80. E é de uma convenção, os partidos da Inglaterra fazem congressos todos os anos, e é mais ou menos para esta altura, setembro ou outubro. Tens aí o som já agora, passa lá que vale a pena. To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning. Repara, está aqui muita coisa, não é? Nesta frase, e por isso é que ela se tornou uma frase mitológica, que está, por um lado, ela tem ali uma bicada aos mídias, aos órgãos de informação. Eles gostam sempre de falar em recuou, portanto, U-turn é dar reviravolta, essas coisas todas, e ela, não, isto não é um bom negócio. Mas depois há outra coisa que também, e repara, e na altura ela estava muito pressionada para alterar certo tipo de políticas que estavam a ser, do ponto de vista das sondagens, catastróficas para o governo dela. Ela, em muito pouco tempo, enfim, não estava tão baixo como está hoje o Stammer, que está com 13% ou 14%, ela baixou para os 25% de apoio, mas estavam, e portanto a pressão dentro do partido era brutal para mudar, para recuar, para fazer U-turns. Portanto, e ela a dizer que não. E que políticas é que eram essas que ela estava a fazer? No princípio, sobretudo, duas ou três coisas que são muito importantes. Ela tinha, repara, os historiadores da Inglaterra discutem muito sobre quem foi o primeiro-ministro mais importante do século XX. E, curiosamente, colocando Churchill à parte, Churchill é outro domínio e tem a ver muito com a particularidade da guerra, não é? Mas qual é os primeiros-ministros que mais mudaram o país? E discutem se foi que quase nós nunca falamos, mas foi muito importante, que é Clement Attlee. Clement Attlee é o primeiro-ministro trabalhista do pós-guerra e que, portanto, é com Clement Attlee que o Estado Social inglês ganha. Já existia antes, já existia desde o tempo de Churchill, princípio do século, mas é aí que ganha, nasce o Serviço Nacional de Saúde, o NHS, o famoso relatório Beveridge, há uma necessidade de reconstruir o país no pós-guerra, portanto, uma quantidade, portanto, o Estado Social explode, nacionaliza as grandes empresas, portanto, o Partido Trabalhista, e isso era considerado, portanto, o status quo, o adquirido. E ela disse, isto não pode ser assim, o NHS é intocável, curiosamente, o Serviço Nacional de Saúde, ela não queria tocar, mas tudo o resto tem que ser revisto. E, portanto, se
as empresas públicas não, têm que ser eficientes. Se não forem eficientes, ela não dizia privatizadas, dizia-se desnacionalizadas, que era o termo que era usado na altura. A privatização surge mais tarde e, curiosamente, torna-se uma regra a partir do final da década. As privatizações em Portugal começam no final dessa década, portanto, com Cavaco Silva, com uma revisão constitucional, com o acordo do Partido Trabalhista que permite as desnacionalizações, que eram, ao princípio, na primeira Constituição, proibidas em Portugal, permite as desnacionalizações e depois o processo começa e vai ser concretizado por Cavaco Silva e António Guterres. Portanto, o grosso vai ser durante esse período e vai prolongar-se até o próprio Sócrates e, inclusive, agora ainda continuamos a discutir a TAP, não é? Uma das primeiras desnacionalizações no Reino Unido foi a British Airways. E que transforma, é uma das coisas que transformam, ajuda a transformar o transporte aéreo. Portanto, na década de 80, se eu quisesse ir e vir de avião, eu lembro, às vezes faço estas contas, eu não me recordo porque lembro de quanto é que paguei a primeira vez que fui a Bruxelas de avião. Primeiro, era preciso, para não ser muito caro, tinha que meter um fim de semana. Senão era absolutamente impossível de pagar. Portanto, nós tínhamos de estar pelo menos um fim de semana, não podíamos ir e vir, tinha que ser um fim de semana. O que fazia com que a viagem fosse sempre muito mais cara, porque tínhamos que também pagar alojamentos e por aí adiante. E uma vez fiz a conta, e o custo em 1900, há 40 anos, era maior do que é hoje o custo de uma viagem de avião para Bruxelas. Maior em termos não corrigidos. Portanto, se eu meter a inflação nisso, era para aí 5 vezes, ou seja, entre 5 a 10 vezes mais caro, depende da maneira como fizeres a conta ao bilhete atualmente. E isso aconteceu porque houve desregulação, quer dizer, houve desnacionalizações e desregulação do mercado aéreo. Repara, ao mesmo tempo está a chegar, e isso também é uma extraordinária coincidência, ao mesmo tempo está a chegar aos Estados Unidos Ronald Reagan, que em muitos aspectos, designadamente no transporte aéreo, também tem imensa importância. Tudo isto vai acontecer, portanto, há esse lado que é quem tiver capacidade, quer dizer, as empresas têm que ser concorrenciais. Ela trazia como convicção algo que na altura era ainda uma espécie de tabu, porque havia um consenso pós-guerra chamado consenso keynesiano. Keynesiano é o Maynard Keynes, que curiosamente não era trabalhista, era do Partido Liberal inglês, mas que tem a ideia, portanto, muito na sequência do que tinha acontecido na crise dos anos 30, a ideia de que o Estado tem que ter um papel muito, muito, muito grande, só que isso tinha ido muito, eu imagino, muito para além do que o próprio Keynes, se ainda fosse vivo na altura, defenderia. E o grande rival intelectual de Keynes era um senhor chamado Friedrich Hayek, que não é tão radical como as pessoas pensam. Eles tinham um diálogo intelectual muito interessante e o livro que se dizia que ela trazia sempre na carteira, não que aquilo não cabia nas carteiras que ela andava, que são famosas, mas que trazia sempre debaixo do braço, era A Constituição da Liberdade, que o livro mais conhecido do Keynes do Hayek, é O Caminho para a Servidão, mas A Constituição da Liberdade é um livro assim mais quer dizer, o outro é mais de polémica, este é mais de teoria, digamos assim. Portanto, a ideia de que a inteligência do mercado, ou a inteligência das pessoas traduzida através das interações de mercado, funciona melhor do que a ideia de que há uns burocratas inteligentes e espertos, uns espertinhos, que dirigem a economia toda. É basicamente o princípio é este. E ela tratou de aplicar isso. E para fazer isso, ela precisou fazer uma outra coisa, que foi dos aspectos mais controversos e mais difíceis, e que ainda hoje, de alguma forma, digamos, suscita a maior discussão no Reino Unido, que era preciso quebrar o poder dos sindicatos. Portanto, e ela vai enfrentar greves gigantescas, digamos, uma famosa greve dos mineiros, que dura meses, mas que no fim ela consegue quebrar aquele poder, consegue fazer uma coisa que ainda hoje, curiosamente, os ambientalistas lhe deviam agradecer, porque consegue fechar minas de carvão, que era uma coisa que, além de economicamente não viáveis, também eram ambientalmente muito complicadas. Aliás, ela resolve com essas medidas e outras
aquilo que era um dos grandes problemas ecológicos da década de 80, que as pessoas já não se recordam, que foi resolvido com tecnologia e com mudanças, que foi as chuvas ácidas. Eu lembro-me, ainda não se falava de aquecimento global e de alterações climáticas, já se falava de chuvas ácidas, já não se fala porque se resolveu. Tinha muito a ver com a queima de carvão nas fábricas inglesas. Ora bem, ela aliás tinha uma componente, ela foi o primeiro político a falar de alterações climáticas. Mas depois ele, no fim da vida, irritava-se imenso com a ideia de que as alterações climáticas só se resolviam com o anticapitalismo. Portanto, ela depois, no fim, diz isto não é por esse caminho que a gente chega lá. Bem, portanto, de facto, o país transforma-se. Ao princípio, aquilo é muito duro, ela tem sondagens muito más, os primeiros anos são complicados, mas depois há uma coisa aqui que é muito importante. O sistema político inglês, que é em termos democráticos, ou se quisermos constitucionais, é o mais antigo da Europa e nunca teve, desde 350 anos, há 350 anos que não há uma revolução em Inglaterra, no Reino Unido. É um sistema maioritário. É um sistema que permite que, por exemplo, hoje, este governo trabalhista, que está com sondagens horríveis, tenha uma maioria super confortável no Parlamento, apesar de não ter tido uma votação muito grande, 33% ou 35%, já não sei exatamente, e que tem a garantia de que vai governar até 5 anos. Portanto, que é o limite do prazo da legislatura. Pode governar 2, 3, 4, depende daquilo que o Primeiro-Ministro decidir, que ele decide quando é que são as eleições. Isto dá a possibilidade dos governos aplicarem os seus programas e serem julgados pelos seus programas. E desse ponto de vista, é curioso que Thatcher tenha coincidido com alguns filósofos políticos que defendem que isto é que é verdadeiramente uma democracia. No sentido de dizer, o povo, mais do que escolher quem o governa, o povo escolhe quem não quer que lá esteja. Portanto, o povo tem a possibilidade de mandar embora pacificamente governos. Quando temos esta ideia, esta noção, temos que a seguir acrescentar outro ponto, que é, se eu quero mandar embora um governo, quero ter a certeza de que ao mandá-lo vou escolher políticas diferentes. Pode ser que essas políticas depois até nem gosto delas. E até a coisa corra mal. Mas estas eu sei que não gosto. Agora, nós temos muito, em alguns países isso funcionou muito bem, agora está a começar a dar problemas. Temos muito a ideia de que a boa política é a política do consenso. Gerado por situações em que tu na prática não consegues substituir políticas ou governos, porque são situações em que alguns estão lá sempre. Há países onde praticamente os mesmos partidos estiveram lá sempre. A Áustria, a Alemanha, tiveram quase sempre, não é? Na Alemanha um bocadinho menos, mas na Áustria então é claríssimo. Os países, alguns, Dinamarca, Holanda, ali partidos tiveram quase sempre um governo nos últimos 70, 80 anos. E sempre em minoria, sempre em coligações, sempre em compromissos. E ela tinha numa das suas, ela escreveu uma autobiografia em 2 volumes, e nela ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim, precisamente sobre o consenso, e que é muito revelador, e que eu acho que ela pode ter esta frase porque ela era inglesa, britânica, tinha este regime parlamentar, vivia neste tipo de democracia, que é assim, para mim, o consenso é o processo de abandonar todas as crenças, princípios, valores e políticas em busca de algo em que ninguém acredita. Mas ao qual ninguém se opõe. E eu, quando olho para isto, assim, mas não será um bocadinho isto que a gente está a viver? A defesa de consenso em que, de facto, ninguém está muito convencido daquilo. Mas, por outro lado, é uma espécie de mínimo denominador comum em que não põe as massas todas na rua, as pessoas todas na rua, as multidões na rua, e ela não tinha medo de ter as pessoas na rua porque sabia que tinha a possibilidade de chegar ao fim, se bem que ela disse várias vezes que ela se calhar não sabia se chegava ao fim do mandato, se era reeleita, não sabia disso. E um momento muito interessante neste trajeto e nesta forma de estar é um momento que é determinante também, é muito importante para a sua reeleição como primeira-ministra, com uma maioria gigantesca, em 1984, que é quando ela é reeleita pela primeira vez, é a Guerra das Malvinas. Portanto, na Guerra das Malvinas, ou da Guerra das Falklands, portanto, havia uma ditadura na Argentina, uma ditadura que estava em dificuldades, portanto, uma ditadura brutal, mais brutal que a do Chile, muito mais brutal que a do Chile, e que decide invadir e ocupar
um arquipélago perdido no meio do Atlântico Sul, chamado, enfim, os ingleses chamam Falklands, os argentinos chamam Malvinas. Na verdade, era um arquipélago que não estava habitado quando lá se chegou, portanto não era uma colónia típica, e eles ocupam aquilo, porque consideram que aquilo é mais perto deles e, portanto, é deles. E há uma reunião de governo com os chefes militares, naquela crise, muitas opiniões e tal, ela está calada a maior parte do tempo e no fim vira-se para o chefe da Marinha e diz: Senhor Almirante, tem que ir recuperar as Falklands. E o Almirante, era uma ordem direta, e o Almirante diz: eu não consigo. Senhor Almirante, tem que ir recuperar as Falklands. Levantou-se e saiu, e ele foi. Na altura, o Reino Unido conseguia fazer isso, que ainda tinha marinha, não é? Isto foi uma task force de dezenas, centenas, penso que mais de 100 barcos, mais de 100 navios, e força aérea, isso tudo, enviado para as Falklands. E foi uma guerra que não foi assim tão simples como isso, como nós hoje imaginamos. Teve custos humanos, apesar de tudo, elevados, mais de 200 mortos britânicos. Ela depois fez uma coisa que também era muito típica dela. Ela depois escreveu uma carta pessoal, diferente para cada um dos casos, às famílias de cada uma dos soldados que tinham morrido naquela operação. Ela acho que dormia 4 horas, portanto, trabalhava freneticamente. Mas há aqui uma coisa muito importante. Estamos em 84. Em 84, há a percepção na Europa de que a União Soviética ainda é imparável. Quem se recorda da altura, era a altura em que se faziam contas aos números de tanques que havia, das divisões blindadas soviéticas, tudo o que podia acontecer, e portanto havia a ideia de que era uma questão de tempo até eles virem por aí adiante. E ela tem outra noção com as Falklands, é que nós, se temos algo que consideramos uma linha intocável, uma linha vermelha, como se diz, temos que nos ater a ela e fazer tudo o que tivermos ao nosso alcance para não recuar, para não achar que nos podem pisar os calos e nós tiramos o pé, portanto, de alguma forma. E desse ponto de vista, é um sinal que aquela operação é um sinal, e repara, é uma operação que ela faz sozinha. O próprio Reagan, o grande aliado dela, esteve contra isso, não apoiou, por causa dos equilíbrios na América Latina e tal, teve ali hesitações. E aquilo é uma operação que ela faz sozinha, se transforma num enorme triunfo, dá-lhe uma vitória incrível nas eleições, mas é muito determinante também nesta percepção, sendo que, desse ponto de vista, na área internacional, ela não era uma especialista em temas internacionais, ela vai começar a aprender, e depois há uma história muito interessante, porque ela vai começar a aprender e vai tornar-se, na prática, aliada de duas outras, quer dizer, aí há uma coincidência histórica muito importante, que é, ela chega ao poder ao mesmo tempo que chega à Casa Branca Ronald Reagan, e ao mesmo tempo que chega ao Vaticano João Paulo II. Pronto. E isto vão criar condições, de facto, para a mudança que se materializa com ela ainda no poder, que é a queda do Muro de Berlim em 89, Reagan já tinha deixado de ser presidente, mas é muito relevante, e ela é, porventura, a primeira pessoa que diz que, ao falar com Gorbachev, diz: com este homem a gente vai poder entender-se. E isso acontece, eu vou acabar aqui, por algo que também era muito típico dela. O Gorbachev, ela tinha ido já à União Soviética, tinha visitado os países de leste, queria saber como é que aquilo era ao vivo, e tinha feito isso na líder da oposição, e depois Gorbachev vai ao Reino Unido, vai para a residência enfim, uma espécie de Camp David dos britânicos, para um almoço, e ela começa o almoço a dizer assim: senhor secretário-geral, não sei como é que ela tratava, ele não era bem primeiro-ministro da Rússia, sou secretário-geral, para que não haja dúvidas, eu sou anticomunista. O almoço era para durar 1h30, durou 6 horas. E criou-se ali uma percepção do que podia acontecer e de que se podia falar com Gorbachev, ao contrário do que acontecia antes com Shevchenko e Khrushchev, Brezhnev, essa gente toda. Portanto, isso é muito importante, porque há aqui uma mistura entre convicções, portanto, ela tinha convicções, coisas que queria concretizar, que queria fazer, acreditava, tinha um plano e acreditava nele. Quando nós olhamos hoje para alguns políticos do mundo, achamos que eles não têm plano nenhum, querem apenas ser o poder. Depois, capacidade de executar, mesmo contra ventos e marés, determinação, e finalmente um sistema democrático que, por ser maioritário, lhe dava
5 anos para ela poder provar o que valia ou não valia. Depois, se chegasse ao fim, o povo podia mandá-la embora. Acabou por não ser o povo, acabou por ser os seus colegas do Partido Conservador. Isso depois é outra história que talvez possamos voltar a isso. Muito bem, iremos seguramente voltar. Acho que estas 3 coisas são coisas que todas elas são válidas para os dias de hoje, mesmo que não concordemos exatamente com as políticas que ela aplicou, porque houve algumas que foram erradas e também levaram à queda, designadamente uma famosa Poltex, já um imposto assim um bocadinho injusto que ela quis aplicar no fim da sua premiership, como se diz em Inglaterra.